Olá, meus amigos, tudo bem? Vou comentar uma questão de colocação pronominal da banca IBFC. Vale ressaltar que este conteúdo cai em qualquer concurso. Vamos aos comentários preliminares. Bom, nós temos na gramática a colocação pronominal. Marcos, o que seria a colocação pronominal? Nós temos pronomes pessoais oblíquos átomos. Esses pronomes podem vir antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. E, quando vierem antes, vão receber o nome de próclise, no meio, mesóclise, depois do verbo, ênclise. Mas é claro que eu vou colocar tudo isso aqui no arquivo para vocês. Então, colocação pronominal. Primeiro, temos de saber quem são os pronomes, né? Meter-se nos vois, o, a, os, as, lhe, lhes. Porque as bancas, muitas vezes, não destacam esses pronomes. O candidato é que tem que saber reconhecê-los, né? Bom, coloquei aqui os pronomes pessoais oblíquos átomos. Os pronomes pessoais oblíquos átonos podem vir antes do verbo, e aí, neste caso, eu vou chamar de próclise, né? No meio do verbo, e aí, neste caso, eu vou chamar de mesóclise, ou depois do verbo, e neste caso, eu vou chamar de ênclise. Isso mesmo. Então, primeiro eu coloquei ali quais são os pronomes pessoais oblíquos átomos, né? Que são meter-se, nos, vos, o, a, os, as, lhes. E aí depois eu expliquei que eles podem vir ora antes do verbo, a referência é sempre o verbo, tá, gente? Ora no meio do verbo, ora depois do verbo. E para cada posição, ele vai receber um nome. Vou colocar aqui exemplos. Eu te amo. Na frase eu te amo, nós temos ali um pronome pessoal oblíquo átono que está antes do verbo. Se ele está antes do verbo, dá-se-á o nome de próclise. Vejam aí. Mas se eu disser amar-te-ei, se ele está no meio do verbo, dá-se-á o nome de mesóclise. E agora, se eu disser amo-te, ele está depois do verbo. Nesse caso, dá-se-á o nome de ênclise, ok? Vale ressaltar ainda que, quando houver mesóclise ou ênclise, eu tenho de usar o hífen, tá? Agora vamos à questão. Vamos lá. A banca colocou aqui, lembre-se de quem? De que ninguém é chato porque quer. Aqui ela colocou lembre-se. Vejam que ela não destacou o pronome oblíquo, né? Por isso que eu falei que nós temos de reconhecê-los. E o pronome oblíquo não está antes do verbo, nem poderia, né? Porque eu não posso começar a frase com o pronome oblíquo átomo. Também não está no meio do verbo, está depois do verbo. Neste caso, eu tenho a ênclise. Poderia ser a letra A. Ele está dizendo que aquilo tem posição proclítica? Não. Poderia ser a B. Ele está dizendo que a posição proclítica também não. Poderia ser a C. Posição mesoclítica? Não. Agora eu vou para D. A oração em análise tem um pronome em posição enclítica, porque está depois do verbo, ou seja, quando o pronome ocorre logo após o verbo, e ambos são unidos por meio de hífen. Perfeito, muito bom. Gabarito é a letra D. E a letra E? A oração em análise tem o pronome em posição enclítica. Assim sendo, não se utiliza de hífen e o pronome ocorre? Não, não pode isso, né? Tem que ter o hífen. E ele não está ali entre dois verbos, ele está entre o verbo e a preposição de, que decorre do verbo lembrar-se. Quem se lembra de. Então, o gabarito só pode ser a letra D. Um ótimo dia a todos, sem crase. Vai dar certo e apenas continue. Fiquem com Deus.